Iniciar gravação. Eu espero que agora esteja sendo gravado, né, gente? Porque eu vou falar uma coisa, o que está acontecendo. Meu notebook, ele foi para assistência técnica, ele voltou, teve que fazer todo o backup, instalei o programa tudo de novo. Espero que esteja gravando, certo? É, Bom dia oficialmente a todos. Nós estamos iniciando hoje oficialmente o nosso segundo semestre do Crisma. E o que nós vamos aprender no segundo semestre, gente? Aqui acolhendo Dona Sônia, que chegou agora. Bom dia. Bom dia! Bom dia. Bom dia! Tá um som ligado aí na sua casa, mãe? Hã? Ah, não, Não. não. É aqui. É aqui na minha, peraí. O que nós vamos aprender no segundo semestre do Crisma? Temas basilares da nossa fé. Nós iremos agora falar. A gente vai fazer agora um curso sobre os sete sacramentos. Vamos começar hoje com o sacramento do batismo e vamos seguindo, né? Conforme as aulas vão nos proporcionando. Um curso sobre os sete sacramentos. Nós iremos também aprender um pouco sobre os cinco mandamentos da igreja também. E assim nós vamos aprender sobre os tempos litúrgicos, vamos aprender sobre a vida cotidiana na igreja, a vida de oração, vamos aprender sobre a comunhão dos santos, né? Vamos falar um pouco também sobre os novíssimos, né? Vamos falar sobre céu, inferno e purgatório, né? E nisso nós iremos aprofundando também, quando a gente for falar também do sacramento da confissão, a gente vai aprofundar a noção do pecado, o pecado mortal, o pecado venial, né? A gente vai aprendendo tudo isso aos poucos. Vamos aprender sobre a vida de oração, sobre os sete dons do Espírito Santo. E se der tempo, a gente vai olhar, a gente está encaixando ainda as aulas, a gente quer falar sobre a história da igreja, né? Os temas principais são os temas sacramentais, né? E os temas extras, vamos dizer assim, os temas sobre história da igreja, que vai ser três aulas, ou uma, depende de quanto sobrar pra gente, né, mãe? De tempo. Porque esse É, ano a gente tá, em relação ao ano passado, a gente tá um pouco apertado, né? Mas de qualquer forma vai sair alguma coisinha sobre isso, né? Então eu espero que vocês aprendam bastante. E esse ano nós iremos ter o texto diante dos nossos olhos aqui no WhatsApp, porque hoje a gente vai falar sobre sacramentos, né? Vamos começar nosso bate-papo sobre sacramentos. Vocês já ouviram falar dessa palavra, né, gente? Sacramentos, né? Agora eu quero ver se vocês entenderam o que é sacramentos. Então, começando pela Bárbara. Bárbara, você sabe o que é um sacramento? Bár- definir ao certo, não, eu sei por associação. Então vamos lá. Mostre aquilo que você sabe, sem julgamentos aqui. Estamos aqui para aprender. Bom, é, por associação é o que me vem à cabeça é o batismo, a comunhão, a confissão, a crisma em si, todos esses sacramentos que compõem a vida de um cristão na igreja. Sim, você mostrou os sacramentos pelo aquilo que a gente vê deles, né? Ou seja, os sete sacramentos, né? Mas vamos lá, Natália, o que para você é sacramento? Sacramento é, é para viver em comunhão com Deus, né? Então são sete passos. Primeiro é o batismo, aí vem o matrimônio, vem a crisma, vem a unção dos enfermos, tem a dos padres. Então cada escolha, né, tem o seu sacramento e mais ou menos é isso que eu entendo. Muito bem. Tamires? É um ritual sagrado. Um ritual sagrado. Muito bem. Como sempre, quando nós falamos sobre um tema, eu sempre pergunto aquilo que os alunos já conhecem como senso comum. Isso aí é o senso comum, é aquilo que a gente observa, vocês observaram na experiência de vocês,
viram certamente muitos sacramentos acontecendo, vocês viram batismos acontecer, vocês viram é, comunhões acontecendo. Todo domingo você vê a fila da comunhão, ali está sendo administrado o sacramento da comunhão. Vocês podem ver também nas santas missas, ou fora das santas missas, padres fazendo confissões. E o que esse pessoal está fazendo? Por que a igreja tem, como diz a Tamira, esses rituais sagrados? Por que a igreja ela transmite a graça através de sinais visíveis? Primeira coisa que nós precisamos atender, quem está com um caderninho, é bom anotar, os sacramentos foram os meios dos quais a igreja transmite a graça de Cristo. Ou seja, existe uma graça, essa graça que vem de Deus, ela poderia ser transmitida diretamente aos homens, mas Deus quis que a igreja participasse deste mistério. Deus quis, Jesus instituiu a igreja. A gente viu na última aula antes das férias que Cristo ele funda a igreja e dá para São Pedro as chaves do reino dos céus. São Pedro, como primeiro papa, olha a profecia, olha o munus, olha aquilo que ele tem como encargo. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela, que é o texto de Mateus 16, 18, né? E Jesus vai acrescentar: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será desligado no céu, e tudo que for desligado na terra será desligado do céu. Ou seja, Deus ele vai dar para São Pedro as chaves do reino dos céus, certo? E o que significam então essas chaves? Pedro, ou seja, o Papa, ou seja, o vigário de Cristo na Terra, como a gente viu na aula passada, e nós vamos ver mais sobre os cargos eclesiásticos na aula sobre o sacramento da ordem, né? A gente vai ver mais como que são esses cargos eclesiásticos. São Pedro, ele tem então ele tem uma autoridade dada por Cristo para regular a vida da igreja, certo? Só que São Pedro, ele não é que ele recebe uma chave e vai dizer o seguinte: olha, agora eu posso fazer o que quiser. Se eu querer fazer, sei lá, casamentos, sei lá, ser humano com cachorro, eu tenho uma chave, vou ligar. Não é isso. São Pedro, ele tem uma chave de ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu aquilo que Cristo deixou. Então, o que Cristo deixou para São Pedro? A fé. E o que os apóstolos de São Pedro têm? A fé que receberam de Cristo. E como que eles vão transmitir essa fé? Através dos sacramentos da igreja. E os sacramentos, vamos lá, texto da aula de hoje. Sacramentos da iniciação cristã, certo? Hoje nós vamos falar só do batismo, né? Nas outras aulas a gente vai seguindo os outros sacramentos. Mas o que são os sacramentos? Propriamente dizendo, conceitualmente dizendo. Vamos lá, dona Sônia, pode ler pra gente. Espera aí um pouquinho que eu tô achando. Espera aí, guarda aí. Achei. A iniciação, sacramento da iniciação da vida cristã. O que é sacramentos? Segundo São Tomás de Aquino, sacramento é sinal de realidades divinas, das quais tem como sua causa a paixão de Cristo, sua forma na graça e nas virtudes, e o fim último que é a salvação da alma na eternidade. Já parou aí. Segundo Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja, o sacramento é um sinal, né? Todos os sacramentos, eles são através da matéria, todos os sacramentos eles vão ter matéria e da forma. Aqui é necessário prestar bastante atenção,
senão a gente se confunde, tá? Todo sacramento, ele vai envolver duas coisas. Para que o sacramento seja um sinal, você consegue ver um sinal invisível? Para que seja sinal, é necessário que esse sinal ele seja visível. Vamos imaginar que absurdo fosse você estar lá andando de carro e um guardinha te parasse, né? Um cara da CT ou da polícia. Toma aqui sua multa de R$ 500. Por que eu ganhei essa multa de R$ 500? Você andou a 80 km por hora. Mas qual é a velocidade aqui? Aqui é 60 km por hora. Você andou 20 km a mais. Então tome sua multa. Oxi, mas por quê? Eu não vi nenhuma placa, eu não vi nenhum sinal. Aí o guarda falasse assim, mas a placa é invisível. A placa ela é invisível. Como que vocês irão então saber ver respeitar o sinal de velocidade se não tem uma placa dizendo qual é o sinal de velocidade? Você não tem um sinal. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer ou está muito abstrato? Então, a placa, ela é um sinal para que você siga numa velocidade correta. E imagina nesse caso absurdo, como que você vai saber se você não viu? Então, os sacramentos da igreja, eles são um sinal da graça de Deus. A graça de Deus, ela não é visível. Nós não enxergamos a graça de Deus. A gente vê ela acontecendo, a gente sente ela acontecendo, mas a graça de Deus, ela não é visível. Certo? Mas, vamos dizer assim, que para que nós possamos ver a graça de Deus acontecendo, ou seja, o ser humano ele vamos dizer, ele é um ser simbólico. O ser humano ele precisa ver coisas para crer, né? O ser humano ele precisa de elementos visíveis para chegar a realidades invisíveis. Cristo ele foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E entendendo a capacidade humana e as limitações humanas também, ele para tornar melhor a apreensão da fé para as pessoas, ele vai deixar sinais da graça de Deus. E estes sinais das graças de Deus, aquilo que a gente pode ver, chama-se sacramentos. Os sacramentos, então, eles são sinais visíveis da graça de Deus. Só que vamos imaginar outra situação. Qualquer pessoa pode pegar qualquer objeto e falar que aquilo ali é de Deus. Certo? Não tem o pessoal que fala... Tem igreja por aí, né, que pega assim, né, um pedaço de pena e fala assim, é a pena da pomba do Espírito Santo. O pessoal pega um latão lá, monta a Arca da Aliança e fala, Arca da Aliança, né? O pessoal pega qualquer coisa, sei lá, um tijolo na rua e fala, esse aqui é o tijolo da muralha de Jericó, né? Qualquer coisa por uma pessoa mal intencionada pode ser usada como símbolo e para enganar as pessoas. É por isso que sacramento é aquilo que a igreja diz. Ok? Aquilo que a igreja diz é sacramento. E a igreja enxergou 7 sacramentos. Destes sacramentos, temos todos eles um aspecto visível. Então vamos lá. Sacramentos da iniciação. O batismo. Qual é o elemento visível do batismo? A água. A água. A água tem um símbolo. Símbolo, sacramento. Qual é o elemento visível
da Eucaristia? A própria hóstia, né? A hóstia e só a hóstia? O vinho que seria o sangue. Isso. Ou seja, qual que é o sinal sacramental da Eucaristia? O pão e o vinho, que depois... E a Eucaristia, a gente não quer adiantar que é a aula da Eucaristia, mas São Tomás de Aquino vai dizer que a Eucaristia é o sublime, é o tão sublime sacramento, né? Por quê? Porque ela não é só sinal de Deus. Ela é o próprio Deus, né? Fecha parênteses. A gente pega isso na aula sobre a Eucaristia, que vai ser profunda, tá? É... Qual que é o sinal visível da confissão? E pode ser visível, pode ser audível. Qual que é o da confissão? Qual que é o sinal visível da confissão? Acredito que é a autoridade do sacerdote, né, para exercê-lo. Não, o sacerdote ele é ministro do sacramento. Mas qual que é a matéria do sacramento da confissão? É a oração da contrição? A Também não. absolvição. Também não. A matéria do sacramento da confissão é o seu pecado, é. Mais visível que o seu pecado? Impossível. Mais visível que os nossos pecados? Impossível. E no matrimônio, qual que é a matéria do matrimônio? Essa tá fácil. Quem se A casou? família? Aliança? Oi? Não. Inclusive, Marido se e mulher? você. Inclusive, se você pode pegar qualquer. Você pode. Se você não tiver uma aliança e você se casar, a aliança é um sinal do matrimônio, mas não é o sacramento. Né? Tanto que não é obrigatório ter aliança para casar. Não sei se você sabia disso. Não, fiquei sabendo agora. Então, se você for muito pobre mesmo, é claro que a igreja pede uma aliança, mas não anula o casamento não ter uma aliança, entendeu? A matéria do casamento é o marido e a mulher, pô. Oxi, como vai fazer casamento se não tem um homem e a mulher? Esse é a matéria do casamento. É o marido e a mulher. É o esposo e a esposa. É por isso que se for um casamento homem com homem, tem problema de matéria. Né? Se for mulher com mulher, tem problema de matéria. Por isso que nunca vai ser aceito um sacramento, um matrimônio sacramental entre pessoas do mesmo sexo. Vocês estão entendendo? Agora, o sacramento da unção dos enfermos e do crisma tem um elemento que é o sinal. Olha, O óleo, né? Que representa a unção do Espírito Santo e assim por diante. Mas não é todos esses sacramentos eles têm o sinal, né, visível. Mas vamos dizer que vamos pegar o exemplo das igrejolas que tem por aí. O cara pega você e joga você num rio. Tá batizado em nome de Jesus, joga você na água, pum. Aí você sai de lá todo molhado, chorando, todo emocionado. Quem é que não viu esses vídeos, né, de batismo? As pessoas falam, estou batizada, será? A pessoa pode pegar um pedaço de pão na padaria e falar, olha, tem o pão, tem o vinho, aqui tá o corpo e o sangue de Cristo, porque eu tô fazendo isso em nome de Jesus, amém. Tá certo isso? Será que só o visível garante a validade de um sacramento? Não. Ou seja, todo sacramento a gente tem a matéria é aquilo que é visível, e tem a forma. Todo sacramento tem matéria e forma. Presta atenção que isso não está tão explícito no texto, tá? Por isso que eu tô dando uma ênfase. Todo sacramento ele tem matéria e forma. O que é a forma? São as palavras ditas pelo ministro do sacramento, e este ministro ele deve ser um ministro autêntico da igreja para a maioria dos sacramentos. Então, no batismo, temos a matéria do batismo, que é a água, e temos a forma, ou a gente traduz melhor para português, a fórmula, né?
Eu, Natália, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é a fórmula do batismo, certo? Ela, quem é que pode batizar? Veremos mais na aula de hoje, certo? Será que só padre pode batizar? Será que o diácono pode batizar? Será que a Natália pode batizar? Ah, já vou adiantar agora que eu não gosto de mistério. Sim, vocês podem batizar em caso de emergência. Em caso de emergência de vida ou morte, não tem nenhum padre pro lado e o cara que não tem batismo vai morrer, a igreja te autoriza que em caso de emergência você possa batizar essa pessoa, desde que você tenha água e formule a fórmula, né? Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, é capítulo 23, Jesus disse: Ide a todas as nações e batizai a todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a fórmula da Trindade. Então, qualquer pessoa pode batizar em caso de emergência. Ordinariamente, vamos lá, não tem emergência. Então, quem pode batizar? O padre e o diácono. O bispo, né? Ou seja, todos aqueles que são validamente ordenados pela igreja. Certo? Em algumas comunidades ribeirinhas que não se tem padres nem diáconos, o batismo pode ser feito através do ministro do batismo, uma pessoa escolhida ali dentre os paroquianos que vai exercer o ministério do batismo. O batismo, ele é um dos sacramentos que não necessariamente só o padre pode fazer. Mas a regra, a disciplina da igreja diz que é para ser o padre e o diácono. Mas em caso de emergência, pode ser qualquer pessoa. Certo? Vamos lá. A Eucaristia, matéria e forma. O cara pega o pão e fala: olha aqui o corpo de Cristo. Não. Tem que ser padre. Tem que ser um sacerdote que diga as palavras da consagração. É a mesma coisa com a crisma, tem que ser só o bispo. O padre pode fazer a crisma? O padre pode oferecer o crisma? O padre pode ungir vocês no dia do crisma? Sim ou não? O que vocês acham? Olha, é um padre, hein? O cara é ordenado, tudo mais. Será que ele pode? Eu acho Acho que que pode. crisma é bispo, não é? A crisma é só o bispo. Mas o pode, em caso de o bispo, sei lá, tem bispo que o cara vai fazer crisma, ele fica o ano todo fazendo crisma, todo domingo tem crisma. E nenhum desses domingos, e mesmo assim ele não consegue dar conta de todas as paróquias da sua diocese. Então ele pode delegar um padre para fazer a crisma. Mas o padre pode fazer a crisma só com autorização com o bispo, do bispo. Por que isso? A gente vai ver nas aulas, tá? Então relaxa, né? A gente vai ver na aula, nessas aulas seguintes. Casamento. Quem deve. Para que o casamento seja válido. Qual é a forma do casamento? O casamento, ele é um sacramento que não é feito pelo padre nem pelo diácono. Ele é um sacramento feito pelos noivos. O padre e o diácono são testemunhas. Então, para que o casamento seja feito, ele tem que ser feito nas exigências que a igreja diz. Dentro de uma igreja católica, né? Ou de uma capela, eu casei numa capela, né? Dentro de uma capela e ter ali um ministro da igreja para ser testemunha, um padre ou diácono. Quem é chique, né? Chama o bispo, né? Eu não... Mas é padre, diácono ou bispo, entendeu? E assim por diante. A gente vai ver durante essas aulas que todos os sacramentos, eles procedem uma matéria e uma forma. E o sacramento de hoje, que nós vamos aprender, é o batismo, certo? Só um minutinho que eu vou pegar o meu catecismo da Igreja Católica, que como eu faço parte da pastoral do batismo, tem alguns trechos que são interessantes, que não estão no texto, mas que eu posso... Eu não sei se eu vou usar, mas eu vou deixar aqui do meu lado. Enquanto isso, mãe, vai fazendo um comentário sobre isso que eu disse. Sim. Então, o batismo, ele é o nosso primeiro sacramento, né? De todos, nenhum outro sacramento a gente recebe se não receber por primeiro
o santo batismo. É aquele que nos dá o ingresso à igreja, né? Nos tornamos filhos da igreja, filhos de Deus, por assim dizer, através do santo batismo. Até então, somos criaturas, né? Criaturas humanas, criadas por Deus, né? Mas o dom divino a gente recebe no santo batismo. Isso, Felipe. Muito bem. Então vamos começar o. Vamos ler aqui o Catecismo da Igreja Católica 1212. Pode ler, mãe. Peraí, tô achando. Peraí, calminha. Tô me perdendo aqui um pouco. 1212. Através dos sacramentos da iniciação cristã, o batismo, confirmação e Eucaristia, são lançados os alicerces de toda a vida cristã. A participação na natureza divina, dada aos homens pela graça de Cristo, comporta uma certa analogia com a origem, crescimento e sustento da vida natural. Nascidos para uma vida nova pelo batismo, os fiéis são efetivamente fortalecidos pelo sacramento da confirmação e recebem na Eucaristia o pilo da vida eterna. Assim, por estes sacramentos da iniciação cristã, eles recebem cada vez mais riquezas da vida divina e avançam para a perfeição da caridade. Pode ler mais um. Os sacramentos são os meios pelos quais podemos nos aproximar da vida em comunhão com Deus. Os sacramentos revelam em nós a comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo, bem como pela nossa relação íntima com a Igreja por meio da doutrina dos apóstolos. Papa Paulo VI, na Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium, ensina-nos que os sacramentos não só supõem a fé, mas também a alimentam, fortificam e exprimem por meio de palavras e coisas razão pela qual se chamam sacramentos da fé. Como sinais e meios de fortalecimento da fé, foram instituídos por Jesus Cristo e confiados à Igreja, sendo o batismo a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos doentes, a ordem e o matrimônio, contando cada um com suas particularidades que brevemente serão citadas. Muito bem. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Cristo, como a gente viu na última aula, ele escolheu estar conosco com a igreja. Ou seja, Cristo, quando ele subiu aos céus, ele não disse: ide e vai pelo mundo, cada um funda a sua igreja, ou não, seja uma pessoa sem igreja, desigrejado, seja feliz, né? Foi isso que Cristo disse quando subiu ao céu: seja feliz, faça o que quiseres, segue a Deus só de casa, né? Não, Cristo, ele dá um mandato para a igreja, ide para... eu vou até ler, gente. O mandato de Cristo é o mandato de Cristo. Aqui no Evangelho de Mateus 28, olha o que Jesus vai dizer, né? Versículo Mateus 28. É a última página do Evangelho de Mateus, os últimos versículos. Jesus, ele tinha acabado de ressuscitar, certo? E Jesus estava pronto para subir aos céus. E ele vai deixar aqui uma questão para a igreja, né? Ele falou: todo poder me foi dado no céu e sobre a terra. E Jesus vai dizer o seguinte, ó: ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-as a observar tudo que vos ordenei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vamos lá. Primeira parte. Ide pela todo mundo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é o desejo de Deus? Que todas as pessoas sejam católicas. Né? Católica não no sentido de só igreja católica apostólica. Católica no sentido de ter a fé universal.
As pessoas têm que saber que Cristo ele deixou uma igreja, uma fé, uma fé. E essa fé, Cristo ele vai deixar para que as pessoas vejam essa fé um sinal visível que é a própria igreja. Como que nós sabemos que Deus existe e que ele atua no meio de nós? A igreja tem que dar testemunho disso. Ela tem que ser essa visão de pessoas, seres humanos, que vivem uma vida de santidade. E por que as pessoas devem viver uma vida de santidade? Porque elas foram batizadas. E Cristo ele vai dizer que a primeira missão dos apóstolos é fazer com que a igreja cresça através do batismo. O batismo, então, vai aumentar o número de filhos de Deus no mundo. Porque é pelo batismo que nós, como minha mãe disse, nos tornamos filhos de Deus. E não só batizar, ensinar a observar tudo aquilo que vos ordenei. Aí você vai lá, o que acontece hoje? As pessoas hoje são batizadas. E eu sou da pastoral do batismo, aqui na paróquia, então vejo muito isso. E é Eu triste. também. As pessoas vêm, batizam as crianças e depois largam elas no mundo. Não é só batizar. É batizar e ensinar a observar tudo aquilo que Cristo ensinou aos apóstolos. Vocês não estão aqui na catequese? Vocês estão aqui na catequese porque vocês não querem apenas um ritual do sacramento. Mas vocês também querem o quê? Aprender aquilo que Cristo ensinou aos apóstolos. E como que isso acontece? Através da igreja. A igreja ela vai ter os padres vão escolher os catequistas, e os catequistas vão transmitir para vocês aquilo que Cristo transmitiu para os apóstolos. Nossa fé é apostólica. Então Cristo, quando ele sobe aos céus, ele vai dizer o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Cristo ele não vai estar mais presente com seu corpo, né, aqui na terra, mas ele vai deixar a sua presença sacramental. Cristo ele não está mentindo. Quando Cristo ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele vai estabelecer isso aqui é uma verdade, isso aqui não é uma alegoria. Ele está presente no nosso coração. Ele está presente no meu irmão. Sim, está, mas Cristo ele disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como que Cristo está conosco? Através dos sacramentos. Através dos sacramentos. Como que Cristo está conosco no batismo? Porque com o batismo nós tornamos filhos de Deus e templos do Espírito Santo. Olha, Deus é trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está também o Filho, está também o Pai. Então todo mundo que é batizado é templo de Cristo. É templo de Cristo. E Cristo habita dentro do coração dele. Sacramentalmente, não é só, eu estou sentindo. Não, tem dia que você não está sentindo nada, mas Cristo está aí dentro de você. Né? Porque você foi batizado. Felipe, eu ainda não fui batizado. Então, vai ser. Olha que legal. Vai ser. Né? Cristo está conosco como? Pela Eucaristia. Obviamente, ele na Eucaristia, Cristo é ele mesmo. Mas veremos mais detalhes na Eucaristia. Cristo está presente na Eucaristia fisicamente, espiritualmente, é a presença física de Cristo. Mas através da substância do pão que se transubstancia na substância de Cristo. E a gente vai entender isso mais na próxima aula. Né? A transubstanciação. Como que Cristo estará presente conosco até a consumação dos séculos? Pelo sacramento da crisma, pela unção do Espírito Santo que nós recebemos através da confirmação do nosso batismo. Como que Cristo estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos através do sacramento da unção dos enfermos? O padre ele vai ser a presença de Cristo que vai perdoar os seus pecados no momento de enfermidade. E no sacramento da ordem, o padre ele vai se tornar a própria, vai se tornar persona Christi, uma pessoa de Cristo. Todo padre
você pode olhar para ele, por mais se for um padre safado, pedófilo, desgraçado, quando ele falar para vocês, eu te absolvo os seus pecados, ele absolve os seus pecados. Se ele falar, isto é meu corpo, isto é meu sangue, o pão vai se tornar corpo de Cristo, o vinho vai se tornar sangue de Cristo, que vai dizer Santo Tomás de Aquino, não é pela dignidade do ministro, mas pela dignidade do próprio sacramento que opera-se a validade da graça de Deus. Certo? Graças a Deus, a maioria dos padres são pessoas boas, né? Graças a Deus. Mas eu tô dando um exemplo extremo, né? E como que Cristo estará convosco até todos os dias da sua vida pelo sacramento do matrimônio? Essa é fácil. O sacramento do matrimônio, eu tava vendo uma pregação do padre José Eduardo. Quando você casa na igreja, o seu marido é Cristo para você. E a sua esposa é Cristo para você. Certo? Ou seja, você sempre vai ter alguém que vai ser o Cristo para você. Às vezes vai ser o Cristo ressuscitado, né? É uma alegria. Às vezes vai ser o Cristo crucificado, né? A pessoa, os sofrimentos da vida, né? Ou seja, vocês estão vendo que Cristo não mentiu quando ele disse que estariam conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Através dos sacramentos. Através do sacramento, Cristo está conosco. E de uma maneira visível. De uma maneira palpável. É mais real a presença de Cristo agora, muitas vezes, do que... não, vou usar palavras erradas não. É mais evidente a presença de Cristo agora do que quando ele estava andando aqui na terra entre nós. Porque pensa, quem é que viu Cristo no mundo? Apenas o pessoal da Palestina, os discípulos e o pessoal que viveu e viu Cristo. Quantas pessoas hoje têm a presença de Cristo? Bilhões e bilhões de pessoas. Através do quê? Dos sacramentos. Sacramentos da igreja. Então, os sacramentos da igreja foram e será a forma de que todos os povos terão a presença de Cristo. Deu para entender esse conceito? Deu para entender isso? Porque Sim. é que assim, se piscou, perdeu, né, gente? Então observa, Cristo está conosco todos os momentos da nossa vida, do nosso nascimento até a nossa morte. Assim como nós nascemos, crescemos, se nutrimos, amadurecemos, envelhecemos e morremos, é o ciclo natural do corpo. Os sacramentos também seguem também o nosso ciclo natural de vida. Quando nascemos, temos ali, né, pelo batismo, vamos lá, um católico normal vai batizar sua criança bebê, certo? Quando nascemos, temos ali pelo batismo o padre, o diácono, que vai estar lá fazendo nosso batismo. Quando crescemos e nos alimentamos, temos ali o corpo de Cristo para nos alimentar, certo? Assim também temos, pelo sacramento da crisma, o nosso amadurecimento na fé. Na fé. Tem gente, por exemplo, eu fui numa missa de crisma na São Judas Tadeu, tinha uma senhorinha de 90 anos, 70, não sei se foi na São Judas Tadeu, mas já ouvimos muitas histórias assim, velhinhas de 70, 80 anos recebendo crisma. Era maduros na vida, tinha experiência de vida, mas na fé era imaturo. E tá certo, nunca é tarde para receber a crisma, tá, gente? Não tem limitação de idade. E louvado seja Deus que foi na velhice, né? Louvado seja Deus, né? Assim também, como a gente é pecador, é através da confissão. Cristo vai estar presente na sua forma misericordiosa, apagando todos os nossos pecados através do sacerdote. Através do sacerdote. Nossa, gente, eu amo a confissão. Eu amo a confissão. Eu amo poder chegar lá e limpar a minha alma de todas as minhas infidelidades. Eu amo, eu amo. Pra mim,
depois do batismo, a confissão é o melhor sacramento que tem. Não vamos elencar nessa qualidade, mas essa questão de você poder ser perdoado e você ter uma visão factível disso, né? Isso é muito bom. Então, Cristo está presente na nossa vida também através do perdão dos nossos pecados. E como na vida a gente tem que arrumar emprego, decidir o que vai fazer, né? A nossa vocação, né? Na vida sacramental também, na vida em Cristo, nós casamos para ser família. E Cristo estará presente através dos cônjuges. Cristo estará presente através dos filhos. Mas também podemos ser pais e mães de muitas almas através da vida consagrada, religiosa e o sacramento da ordem para os homens que querem ser padres, podendo ser bispos também, né? Não sei. Podendo ser futuros cardeais e papas, não sei. Mas esse sacramento da vida da ordem e também para os leigos consagrados, Cristo está presente também no nosso estado de vida, casados, famílias ou vida consagrada, vida religiosa, vida eclesial, né? Vida dos padres ordenados. E quando está na enfermidade, Cristo também está como médico através da unção dos enfermos, ou outra forma de chamar a unção dos enfermos, a extrema unção. Quando você está perto de morrer, Cristo está convosco para te levar até o céu, através do sacramento da unção dos enfermos. Percebe que do seu nascimento até a morte tem sacramento para você. Do seu nascimento até a morte tem um padre na sua vida. Tem um padre na nossa vida, desde o nosso nascer até o nosso morrer. Louvado seja Deus pela Igreja Católica, gente. Que ela está aqui do começo ao fim. Qual seria o sentido do mundo, então, se nós não estivéssemos na Igreja Católica? Viver uma vida largada? Percebem, os protestantes, os evangélicos, eles têm muita dificuldade de entender isso, porque eles têm uma fé 100% espiritualista. Para eles, os sacramentos, a maioria dos sacramentos não são válidos, são desnecessários. Eles vão se confessar diretamente para Deus, eles se fecham num quarto, ficam lá contando seus pecados para Deus, e eles ficam assim, eu senti o perdão de Deus, eu me senti perdoado. Nós católicos, sentindo ou não sentindo, a gente sabe que Deus nos perdoou porque um ministro de Cristo, ordenado por Cristo, disse: eu te absolvo dos teus pecados. Então você tem uma certeza de sinal, de visão, da sacramental, que você foi perdoado. Ou seja, os 7 sacramentos, e assim a gente encerra essa primeira parte, para ir propriamente para o batismo, né? Que aqui é um geralzão ainda, né? Eu estou pegando um geralzão sobre o que é sacramentos. Certo? Os 7 sacramentos, eles são os sinais da presença de Cristo. Os sinais da graça de Deus transmitida para nós. Um sinal, como diz Santo Tomás de Aquino, das realidades divinas. São sinais. E como sinais, vamos lá, temos uma estrada para o céu. A estrada para o céu, ela vai começar com a primeira placa, batismo. Aí você segue a estrada. Eucaristia, você segue a estrada. Crisma, aí você segue a estrada. E quando você está nessa estrada indo para o céu, você vai ter o seu carro destruído pelos espinhos que não na estrada, vai furar o pneu, aí você vai parar lá. Sabe quando você está viajando, tem aquele posto, né, que você para, tá lá um pit stop, uma oficina. Aí essa oficina vai estar escrita assim, confissão. Você vai lá e conserta seu... Você vai lá, se confessa, tira todo o espinho do seu pneu espiritual, vamos pensar assim, né? E segue estrada. Deu fome, Santa Missa. Assim como a gente alimenta o corpo, nós também precisamos de alimento para a alma. E durante nossa caminhada na vida, durante essa estrada que nós seguimos nessa vida, precisamos comer e alimentar a nossa alma, e Cristo estará lá na Santa Missa.
A gente para o carro, vai para Santa Missa. Aí o nosso carro vai ficando mal. Unção dos enfermos, confissão, Santa Missa, unção dos enfermos, confissão, Santa Missa, até chegar ao final da vida, onde Cristo estará lá para dizer: parabéns. Aí você vai poder dizer: combati o bom combate, guardei a fé, e agora recebo o prêmio da fidelidade a Deus, como diz o apóstolo São Paulo. Completei a jornada, né? Ele vai dizer. E olha que lindo. Como que a gente vai completar essa jornada? Agora imagina se você entra por uma estrada que não é a estrada da Igreja Católica, que não é a estrada dos Sete Sacramentos. Você vai estar lá com o seu carro, vai furar o pneu. Eu não preciso ir até a oficina mecânica. Eu oro a Deus para que Ele conserte meu pneu automaticamente. Eu não preciso me alimentar do corpo e sangue de Cristo. Eu não preciso de padres, eu não preciso de bispos. Ou seja, o protestantismo ou outras religiões cristãs que não seguem os sacramentos, eles acreditam que é só você e Deus e você não precisa desses intermediários, desses ministros da igreja, desses sinais visíveis. Porque o que importa para eles é apenas o invisível, mas isso aí é algo que vai até contra a natureza humana. A natureza humana, ela depende de sinais visíveis para entender o invisível, para entender aquilo que é espiritual. Assim, os sete sacramentos, eles são um caminho firme para chegar até o céu. Eu posso dizer que aqueles que não seguem os sete sacramentos já estão condenados ao inferno? Quem vai dizer isso é Deus, não eu. Né? A gente sabe muito bem as Sagradas Escrituras, o que leva para o inferno, mas a gente sabe muito bem aquilo que nos leva para o céu, e aqui temos um caminho bom para ir até o céu, certo? E esse caminho, essa analogia da estrada que eu fiz, é para entender que durante a nossa caminhada da vida teremos 7 sacramentos para passar. A maioria das pessoas não vão ter os 7 sacramentos. E tudo bem, porque nem todo mundo vai ser padre. É impossível uma mulher ter 7 sacramentos, né? E eu posso ter os 7 sacramentos, se um dia eu me tornar diácono casado, porque eu vou ter um grau da ordem. Mas vamos lá, tirando o sacramento da ordem, os outros 6 sacramentos estão aí para todo mundo. O batismo é para todo mundo. A Eucaristia é para todo mundo. A crisma é para todo mundo. A confissão é para todo mundo. O matrimônio é para todo mundo. E olha que nem os padres têm os 7 sacramentos. Porque os padres, a partir do momento que eles falam o que querem ser padres, eles deixam de lado o matrimônio. E olha que legal. O diácono permanente, ele pode ter os 7 sacramentos. Olha que legal, né? E olha que isso é muito interessante. Então, pessoal, vocês entenderam o conceito de sacramentos e por que Cristo quis usar dos sacramentos para o nosso caminho de santificação? Quando eu falo por que Cristo quis, eu não estou interpretando a vontade de Deus, que essa eu não posso fazer. Mas foi o caminho que ele deixou. E eu deduzo que é porque o ser humano, ele se dá muito bem com signos. E esses signos não é signo de horóscopo não, pelo amor de Deus, tá, gente? Esses signos é um sinônimo de sinais, de elementos visíveis, que nos ajuda a entender o invisível, né? Objetos materiais que nos ajudam a entender realidades essenciais, que não são... E como diz o Pequeno Príncipe, né? Olha, estou citando até o Pequeno Príncipe hoje, o essencial é invisível aos olhos. Certo? Mas como que eu vou saber o essencial se eu não vejo o sinal que me lembra do essencial? Certo? Como que eu vou, sei lá, na missa dizer: eis aqui o meu corpo, se eu não tenho o pão para consagrar? Como que eu vou falar: eis aqui o meu sangue? Vamos agora fazer uma comunhão somente espiritual. Certo? Precisamos dos sinais visíveis para crer no invisível. E assim
vamos trocar de sala que a gente, na próxima parte, a gente vai falar só do batismo. Só do batismo. Certo? Vejo vocês lá. Ô, mami. Pessoal, eu tô. Como que tá a didática da aula? Eu tô falando grego? Tá tranquilo? Hã? Tá bom? Tô com medo de falar grego. E quando todas as vezes que a gente fala de realidades visíveis que levam ao invisível, na filosofia a gente chama isso de metafísica. Metafísica, aquilo que está além do físico. Tudo aquilo que é material tem uma realidade que também é essencial. E se eu for explicar isso agora, nossa, vocês vão dormir. Então, é melhor eu deixar. Eu vou falar um pouco mais de metafísica quando a gente for falar da Eucaristia, inclusive a próxima aula, né? Diga. Prof, eu tenho uma pergunta. Hum, O batismo é o primeiro sacramento da igreja. sim, Você não casa se você não tiver o batismo. sim. Você não, na crisma, se você já é casado e não tem um matrimônio, você também não consegue se consagrar se você tiver o sacramento do matrimônio. Por que isso? Porque todos têm que ficar sempre se interligando. Bom, eu vou responder sua pergunta no final da aula. Porque. Ou durante a aula. Porque é justamente porque você vai entender o que é o batismo. Assim espero, né? Assim espero. Vamos lá. Se não entender, você fala, professor, explica de novo. Aí eu explico. Tá? Mas agora a parte mais difícil passou, gente. Né? A parte mais difícil passou. Batismo. Diga. Fale. Leia. Aqui. Só um minutinho. Batismo é o primeiro sacramento e ele insere o fiel na vida cristã, pois mostra o desejo de alcançar a salvação. Por ele somos libertos do pecado, entregues à paternidade de Deus, unidos em Jesus Cristo e incorporados à Igreja. As crianças que serão batizadas devem ter seus pais e padrinhos devidamente instruídos sobre o significado do batismo e também sobre as obrigações que assumem perante Deus e a Igreja, de conduzir a criança à vida cristã. Os adultos que quiserem se batizar deverão manifestar essa vontade, estar consciente das verdades sobre a fé e das obrigações cristãs, sendo advertido para arrepender-se de seus pecados. Muito bem. Então, primeira coisa. E assim a gente já vai começar a responder a Natália. Vamos lembrar do titio Adão e da titia Eva, né? Titio Adão e titio Eva, Jardim do Éden, botaram tudo a perder, traindo a Deus e trazendo para o ser humano o pecado. Este pecado
ele é transmitido de geração em geração, certo? Assim como os sacramentos transmitem a graça, só o fato de um ser humano gerar outro, ele já transmite o pecado para frente. E esse pecado não é uma coisa que está no sangue, não é uma questão, não é um vírus genético, não é uma doença que você, sei lá, hepatite, sei lá, HIV, você tem, você passa para criança. Não, não é isso. É uma desordem na natureza humana. Vamos lá. Deus criou o ser humano perfeito, certo? Eu costumo dizer, qual foi a primeira mulher imaculada, sem pecado nenhum? Vamos lá. Eva. Foi, porque eu já fiz essa brincadeira antes. Todo mundo fala, Maria foi a primeira mulher imaculada. Não, a primeira mulher imaculada sem pecado nenhum foi Eva. E o primeiro homem imaculado sem pecado nenhum não foi Jesus, foi Adão. Adão. Adão e Eva foram criados imaculados, perfeitos, sem pecado nenhum. E a natureza humana, se eles não pecassem, seria assim. Todos nós seríamos agora imaculados, perfeitos, lindos e cheirosos. Certo? Você pode ser lindo e cheiroso, mas não é imaculado e perfeito, né? Agora imagina, não sentiríamos dor, não morreríamos, não teríamos dor de cabeça, nem enxaqueca, né? Nem câncer. Tá bom essa vida aí, né? Não teríamos fome, não teríamos sede, não teríamos depressão, não teríamos tristeza, as mulheres não teriam dores de parto. E minha esposa disse que dói, né? Minha mãe disse também, eu não tenho essa experiência. Dói muito, viu? Os homens não precisariam trabalhar, né? As mulheres não precisariam fazer serviço doméstico nem trabalhar. Tudo seria lindo e ordenado. Só que aí, ao usar o livre-arbítrio para o mal, Adão e Eva trazem esse mal para a natureza humana. A partir do momento que eles têm contato com o mal entra na natureza humana. E o salário do pecado é o quê? A morte, como diz o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. Então, desde então, a gente estudou tudo isso, né? Adão e Eva expulsos do paraíso, Deus mandando os profetas, mandando os 10 mandamentos, as leis, para preparar o povo para a redenção, né? Que assim como a redenção, ela seria... o pecado foi feito por um homem, o pecado teria que ser combatido por um outro homem, mas um homem de dignidade maior que o pecado, e esse homem de dignidade maior que o pecado é Cristo. O homem que tem o sangue infinito para pagar a mancha do pecado de Adão e Eva, que é infinito, é Cristo, que morreu na cruz. E assim como Cristo morreu na cruz, todos os pecados podem agora ser perdoados, né? O pecado original pode ser perdoado. E a gente entendeu tudo isso, a gente estudou tudo isso, né? Cristo morreu na cruz, e não é porque Cristo morreu na cruz que ele falou, pronto, paguei o pecado de todo mundo. De fato, ele pagou todos os pecados, mas tem gente que, sei lá, vamos imaginar que você tem uma dívida alta, e vem uma pessoa e diz assim, paguei sua dívida, você agora está livre. Aí a pessoa diz assim, mas quem disse que eu queria que você pagasse a minha dívida? Eu quero continuar endividado. Quero continuar estourando cartão. Ou seja, Cristo não vai obrigar as pessoas a aceitar a sua graça. Então, quando Cristo morre na cruz, o que as pessoas... Ele não vai tirar o livre-arbítrio das pessoas. As pessoas vão continuar a pecar. E Cristo sabia disso. Então, qual que é... E o que aconteceria se Cristo morresse na cruz e falasse o seguinte, pronto, paguei o pecado de todo mundo. As pessoas que se arrependessem fossem para o céu, e as pessoas que não se arrependessem iriam para o céu também.
E isso não parece algo que é justo. Cristo, ele não quer pessoas que Cristo quer no céu pessoas que amem a ele. Porque como Cristo na cruz morreu por nós, demonstrou seu amor por nós, Cristo quer no céu pessoas que amem, pessoas que escolham amar pela liberdade, pessoas que façam uma escolha diferente da de Adão e Eva, que escolheram pecar. Então Cristo quer um PHN, né? Vamos lá, por hoje eu não quero, por hoje não vou mais pecar, né? Cristo, né? Eu amo o PHN, né? Cristo, ele quer o quê? Pessoas que decidam viver uma vida de santidade. Tudo bem até aqui, gente? Então, Cristo, quando morre na cruz, ele escolhe um caminho para que nós possamos adquirir a salvação de maneira eficaz, que é os 7 sacramentos. Por isso que Tomás de Aquino vai dizer, e o catecismo vai dizer, que os 7 sacramentos, eles vêm da paixão de Cristo, ou seja, da morte de Cristo. Quando Cristo ele morre, ele abre o caminho da graça para que a gente se livre do pecado de Adão e Eva. E o que vai apagar o pecado de Adão e Eva, adivinha o que é? O batismo. Batismo. Porque aqui, toda vez que eu falo isso, tem gente que fica assim na turma. Eu vejo a expressão na câmera, o pessoal faz assim. E eu vou falar, tá, gente? Tá sentado na cadeira? Vocês aguentam? Vocês não são de mimimi, não, né? Ai, mimimi, não concordo. Não, né? Vocês são fortes. Quem não é batizado não é filho de Deus. Aí o pessoal, credo, Felipe! Quem não é batizado não é filho de Deus. E isso não é uma maldade. Porque o pecado de Adão e Eva, o que ele fez? O que o pecado de Adão e Eva fez? Ele cortou a filiação do ser humano com Deus. Isso é o pecado original. Isso é o pecado que todo ser humano nasce. A Maria Cecília, que está na barriga da minha esposa, ela não é filha de Deus. Ela é criatura de Deus. Ela é criada por Deus. Ela é amada por Deus. Mas ela não pode chamar Deus de pai ainda. Por quê? Porque ela vai nascer no pecado original. Então, olha o que o batismo faz. Ele apaga o pecado original. Apaga o pecado em si. Mas as consequências do pecado original, nós continuamos. A morte, a dor, o cansaço. Mas sem pagar a pena do pecado original, que é a exclusão da visão de Deus. Porque a pena do pecado original, ela é paga por Cristo na cruz. E nós então podemos administrar às crianças a graça do batismo. Certo? Quando que a nossa natureza humana ela vai ser consertada? Assim, a gente vai parar de ter dor no dia da ressurreição final. No dia que Cristo vier julgar os vivos e os mortos, né? A gente vai ter aula sobre isso, relaxa, né? Mas enquanto a gente está nessa vida, a gente pode apagar pelo menos a pena do pecado original, as consequências. E qual é a consequência daqueles que morrem sem o batismo? Eles não verão a Deus. Não verão. Mas um dia a Maria Cecília vai nascer. E quando ela for batizada, eu fico imaginando a água do batismo. Isso aqui não é doutrina, isso aqui é o meu coração, né? Meu coração não é pura catequese, também é poesia, né? Aqui eu tô sendo poético, tá, gente? Imagina a água do batismo como se fosse o sangue de Cristo caindo sobre... Eu vou pegar minha filha como exemplo, tá? Sobre a Maria Cecília. E nesse momento, Cristo fala: olha, Pai, ela já não é uma pessoa que está fora da comunhão contigo. Eu morri por ela e com esse sangue eu resgatei ela e agora ela é cordeira comigo. Ela é minha irmã. Ou seja, pelo meu sangue, pelos meus méritos que eu morri na cruz, eu salvo a Maria Cecília e escrevo ela no livro da vida. Bonito, né? Isso que faz o batismo. O que o batismo faz? Ele te torna cristão.
E se ele te torna cristão, ele te torna filho de Deus, porque Deus só tem um filho, é Cristo. Então o batismo faz com que nós se tornamos filhos adotivos de Cristo. Aí como que eu vou fazer primeira comunhão se eu não sou cristão, se eu não sou batizado? Aí como que eu vou me casar na igreja cristã se eu não sou nem cristão, se eu não sou batizado? Como é que eu vou fazer qualquer coisa na igreja se eu não sou cristão? E ser cristão não é só dizer eu sou cristão. Dizer, qualquer um fala. O cara na rua toma 5 cachaças e fala, eu sou Jesus. Não, a gente é cristão por conta do batismo, gente. Eu acho que respondeu, né, Natália? Não dá pra... por isso que o batismo é o mínimo necessário. E o mais importante de todos, é o batismo que garante a nós a filiação com Deus. O batismo faz com que a gente retorne o vínculo com Deus que se perdeu com Adão e Eva. Esse vínculo que veio pelo sangue de Cristo na cruz. Né? Então, o batismo, quando ele é feito de forma válida, ele torna as crianças ou adultos, porque o batismo ele é tanto para qualquer pessoa que não foi batizada, não importa a idade, não é só para crianças. É para qualquer pessoa que não foi batizada. Então por que nós cristãos batizamos quando é criança? Natália, você tem um bebezinho aí. Qual é o nome dele? Bartolomeu. Olha o Bartolomeu aí, olha que lindo. Ele tá perto de você? Tá dormindo. Ah, que bom. Mas pensa o seguinte. Pensa no Bartolomeu com ali a idade de ir pra creche. No começo, ele vai querer ir? Não. Aí você diz o seguinte. Quando o Bartolomeu crescer, ele escolhe se vai pra escola ou não. Tá? Bartolomeu vai tomar vacina. Não, vou deixar ele crescer. Aí ele escolhe se ele quer ser vacinado ou não. É absurdo esse pensamento, não é? Com certeza. Mas aí tem um monte de gente que fala, e quando o meu filho crescer, eu escolho se ele vai ser batizado ou não. Por que as pessoas forçam seus filhos a ser vacinados, forçam seus filhos a ir pra escola? Por quê? Porque é o melhor. É o que vai se fazer o melhor pra vida deles. A educação, a saúde. Mesmo doendo, né? Nenhuma mãe gosta de ver filho tomando injeção. Mas mesmo doendo, você sabe que por trás daquela dor tem um bem maior. Que a criança, a criança ainda não tá na idade racional, ela não consegue entender. Mas você que é adulto, você entende por ela. Ora, se para as realidades terrenas, a gente sabe o que é melhor para os nossos filhos, e as realidades espirituais, a gente vai vai meter o louco? As realidades espirituais, elas são superiores às realidades terrenas, porque esse mundo aqui, um dia ele vai acabar, vai dar pó, e o que vai sobrar? As realidades espirituais. As realidades espirituais são aquilo que é de concreto, é aquilo que é de real. Mais real do que esse computador aqui na minha frente é, sei lá, o amor de Deus, é que Cristo me ama, é que no céu os santos intercedem por mim. Porque aquilo ali é uma realidade imutável, nunca vai mudar. E no momento que o Bartolomeu foi batizado, o nome dele está no livro de Deus, e isso nunca vai mudar. A gente já planta a semente de Cristo, Bartolomeu se torna então cristão. E você vai então saber que isso com o tempo, vai ser regado com os outros sacramentos. Com a Eucaristia, e assim, com a Crisma, depois ele vai se confessar, depois ele vai se casar ou se tornar padre, não sei. Ou depois ele, no entardecer da vida dele, ele vai ficar doente, vai receber o som dos enfermos, depois ele vai pro céu. Pessoal, eu vou esperar meu filho crescer para batizar ele. Né? Porque eu não quero impor as coisas aos meus filhos, mas obriga ele a se vacinar, obriga ele a ir pra escola.
É tudo hipócrita. Esse povo que pensa assim, pensamento de TikTok. Não tem tique nem toque, né? Essas pessoas populacho. Dá uma raiva. Mas vamos lá. Por isso nós estamos aqui formando consciências cristãs. Porque vocês têm que estar munidos desses argumentos, porque vocês vão ver um monte de anta na vida de vocês. Só que aí você não vai tratar eles de maneira ruim. Vocês têm que acolher, tem que ser bom com eles. Para quê? Para que eles entendam com misericórdia, mas também com a razão, né? Porque nós, seres humanos, nós somos umas antas, só que com um pouquinho de razão, né? Convencer as pessoas de que as realidades espirituais precedem as realidades físicas. Vocês estão entendendo, gente? Então, o batismo, ele é a porta do céu para nós. Felipe, e as crianças que não conseguem ser batizadas? O catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer que a essas crianças estão separadas a misericórdia de Deus para elas, né? Então, se uma criança, sei lá, um aborto espontâneo, nós acreditamos que a vida começa desde a concepção. Uma mulher tem um aborto espontâneo. A criança não teve batismo. É algo que está fora do seu alcance batizar ou não essa criança. E o Catecismo da Igreja Católica diz que as crianças que morrem sem batismo, elas estão confiadas à misericórdia de Deus. Certo? Elas não têm culpa de não serem batizadas e, às vezes, nós, que somos pais, queremos batizar elas, mas não podemos por conta de uma situação que está fora do nosso controle. Um aborto espontâneo não está no controle, não tem como impedir. Então, essas crianças, elas... Agora tem aqui algumas teorias que a gente interpreta. Ou elas estão na misericórdia de Deus. Tem alguns santos que dizem que elas já vão para o céu. Tem outras que dizem que elas ficam no limbo, né? Que é tipo uma espécie de lugar que não é céu nem inferno. Mas não tem doutrina da igreja para isso. A única coisa que nós sabemos é que entra no céu quem é batizado. E o catecismo diz que a misericórdia de Deus cuida daquilo que a gente não sabe. Certo? Então, nós estamos aqui diante do maior mistério do mundo. Nós temos a água batismal e os ministros, e por que então a gente fica postergando o nosso batismo? Certo? Porque então eu já tô aqui, eu já sou da pastoral do batismo, eu já tô pensando aqui, a Maria Cecília vai nascer na próxima semana, dias assim eu já vou estar batizando. Eu vou estar batizando. Ai, mas o padrinho tem que vir lá do exterior, sei lá o que. Que se dane! Eu quero batizar minha filha o quanto antes. Porque o mais importante é o batismo. Agora pensem o seguinte. Pais e padrinhos. Para as crianças é importante isso. Para os adultos também. Os padrinhos, eles devem ser pessoas firmes na fé. Aí o pessoal pega qualquer pessoa para ser padrinho da criança. Dá uma vergonha isso. Porque o padrinho não sabe nem rezar o Pai Nosso, mas é porque eu prometi ele que seria o padrinho. O pessoal pensa que padrinho de batismo é aquela pessoa que é só por causa que é amigo da família. Não, tem que ser uma pessoa de fé, gente. Tem que ser uma pessoa que tem... Não tem que ser um teólogo. Não, tem que ser uma pessoa de fé, um mínimo de fé. Tem que saber dar bons exemplos para as crianças, certo? Aí os pais também. Bota a criança na catequese, mas não vai nem pra missa. É aquilo que a gente viu na Sagrada Escritura. Não é só batizar, é ensinar a observar tudo quanto vos ordenei. Batizar é fácil, agora tem que regar a graça do batismo na vida das crianças depois do batismo. E sabe por que tem um monte de católico pagão batizado que eu falo, né? Um monte de pessoa que é batizada, mas só foi só isso, só o batismo e acabou? Porque os pais e padrinhos fizeram o batismo como se fosse apenas um rito social. Como se fosse apenas uma convenção social. Sem nenhum
vamos dizer, compromisso de fazer com que as crianças observassem a fé depois. Isso é triste. A gente vê na pastoral do batismo a qualidade do padrinho e da madrinha ali, né? A gente tá ali ensinando, a gente já vê, esse vai dar bom e esse aqui, infelizmente, só vai atrapalhar a vida da criança. Essa mentalidade que você tem que fazer com que uma pessoa que você goste ser padrinho da criança, beleza, se a pessoa que você gosta é também um sinal da fé para as crianças, uma pessoa que vai te ajudar na educação da criança, beleza. Beleza. Agora, eu gosto dele, mas ele nem católico é. Ah, eu gosto dele, mas ele nem sabe, ele é viciado em drogas, ou ele é uma pessoa que é divorciado. Olha, já tem aqui um contra-testemunho para a vida da criança. Ah, eu quero que seja meu irmão, eu quero que seja minha avó, eu quero... São testemunhos de fé? Beleza, vai em frente. Não são? Então por quê? Então por quê? Por que as pessoas pensam assim? Porque na catequese por aí não falam isso que eu estou falando. E quem é que batizou filho e foi pro curso de batismo? Natália, você batizou o Bartolomeu já, né? Já, batizei. E o que falaram no seu curso de batismo? Falaram isso? E falaram que os padrinhos são ferramentas fundamentais. Ferramentas fundamentais. Sim. Mas eles falam... agora eu posso contar uma coisa que não diz nos cursos por aí? Sabe que não é obrigatório ter padrinho para batizar, sabia? Mas quando que surgiu isso na igreja? Logo no começo da igreja. Os padrinhos, por exemplo, eles não existiam. No começo batizava sem padrinho. Só que aí o imperador Nero, Calígula, os imperadores romanos começaram a perseguir os cristãos, matar. Muitos pais eles eram capturados para ser martirizados e tinha as crianças pequenas. E os pais diziam o seguinte: eu vou morrer e alguém tem que cuidar dos meus filhos. Quem vão ser os padrinhos? Os segundos pais e os segundas mães daqueles que foram morrer nos martírios. Ou seja, padrinho ele deve ser o segundo pai e a segunda mãe. Agora passou o tempo, passou os séculos, não literalmente, mas é isso. Mas o padrinho e a madrinha, eles são pais e mães na fé. Na fé. São ferramentas fundamentais, sim, para a vida de santidade. Devem ser um exemplo de vida. Devem ser um exemplo de vida. Mas, meu Deus, a minha madrinha não é exemplo de vida, o padrinho não é. Então seja você, ué. Pai e mãe tem que ser, em primeiro lugar, exemplo de vida. Padrinho e madrinha não é só para pedir a bênção. Que nem eu vou pedir a bênção pro meu pai que tá ali no fundo. Benção, pai, tudo bom? Né? Meu pai tá ali no fundo, né? Ou seja, padrinho e madrinha eles servem também para não só para pedir bem e ganhar dinheiro, mas eles devem ser a pessoa que ajuda você, pai e mãe. Por exemplo, padrinho e madrinha. Criança tá indo para missa? Criança tá indo para catequese? Né? Não é só para chamar de dinda. Padrinho e madrinha reza terço junto com a criança, dá presente educativo da Bíblia. Ou seja, deve ser esse o papel do padrinho, da madrinha e do pai e da mãe, né? Porque, vamos lá, a criança não sabe o que está acontecendo no batismo. Quem está sabendo é vocês. O problema é quando a criança não está sabendo o que está acontecendo no batismo e nem o adulto. Isso que é o problema. Aí tadinho da criança, né? Vamos lá. Vamos continuar. Número 189. E já lê o último. Pode terminar a leitura toda, tá? 189, 2156. Peraí que eu vou ter que sair agora, é uma urgência. Peraí. Tá, então a Tamires lê pra mim? Lê. É os dois últimos parágrafos, de 189 até o final.
A primeira missão de fé passa por ocasião do batismo, o símbolo da fé. É, antes de mais nada, o símbolo batismal. E uma vez que o batismo é conferido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as verdades da fé professadas por ocasião do batismo articulam-se segundo a sua referência às três pessoas da Santíssima Trindade. A água. O simbolismo da água é significativo da ação do Espírito Santo no batismo, pois que, após a invocação do Espírito Santo, ela torna-se o sinal sacramental eficaz do novo nascimento. Do mesmo modo que a gestação do nosso primeiro nascimento se operou na água, assim, a água batismal significa realmente que o nosso nascimento para a vida divina nos é dado no Espírito Santo, mas batizados num só Espírito. A todos nós foi dado beber de um único Espírito. Portanto, o Espírito é também, pessoalmente, a água viva que brota de Cristo crucificado, como da sua fonte e jorra em nós para a vida eterna. O sacramento do batismo é conferido em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No batismo, o nome do Senhor santifica o homem, e o cristão recebe o seu nome na igreja. Pode ser um santo, isso é, um discípulo que levou uma vida de fidelidade exemplar ao seu Senhor. O patrocínio do santo oferece um modelo de caridade e assegura a sua intercessão. O nome de batismo pode também exprimir um mistério cristão ou uma virtude cristã. Procurem os pais, os padrinhos e o pároco que não se imponham nomes alheios ao sentir cristão. Olha, vamos lá. Algumas coisas. O batismo é a primeira profissão de fé que é feita pela criança. Claro, a criança ela vai fazer através dos pais. Se for adulto, vamos lá, um adulto nunca foi batizado. Ele vai se batizar. Tá lá com seus, vamos lá, 60 anos de idade. Vou pegar o exemplo de Santo Agostinho. Santo Agostinho, antes de ser santo, né? Ele era da pá virada, né? Santo Agostinho não, que ele foi batizado criança, né? Pegar um... Foi batizado jovem. Mas pegar aqui pensa numa pessoa que é a maior pecadora do mundo. Vamos dizer que ela se converte com 80 anos de idade. Aí ela vai professar a fé dela através do batismo. Com 80 anos de idade, ela vai ser batizada. E quando ela é batizada, todos os pecados dela, não só o pecado original, mas todos os pecados que ela cometeu, por livre-arbítrio, vão ser perdoados. O batismo apaga todos os pecados. Tanto que se você for batizado e depois morrer, vai direto pro céu. Sem escala no purgatório. Né? O batismo, então, ele é o primeiro símbolo da fé. E o batismo, ele vai ter a sua matéria e sua forma. A matéria do batismo é a água. E qual é a representação da água do batismo? O catecismo é lindo e poético, né? A água do batismo, ela é o Espírito Santo. Ela simboliza o Espírito Santo, certo? Água viva que brota de Cristo crucificado. Quando Cristo ele morreu na cruz, furaram o seu lado, saiu sangue e água. A água do batismo, ela representa essa água que sai do lado aberto de Cristo, que representa o Espírito Santo de Deus. Então, o batismo, ela é a primeira efusão do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O Espírito Santo, a gente vai se tornar então um templo, né? Pelo batismo, nosso corpo e nossa alma se torna um templo do Espírito Santo. Pelo batismo também é feita através da água, mas para que se torne válido o batismo, e só tem esta fórmula, não tem outra, o batismo ele deve ser feito em nome da Santíssima Trindade. Vamos lá, Sônia Cardoso, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, jogando a água. Aí como que é as maneiras corretas?
Pode ser batismo por aspersão, quando joga água na cabeça, é mais comum. Pode ser por imersão, num rio, numa piscina, né? O rio eu acho brega pra caramba, né? O pessoal que vai batizar no rio, né? Tem igrejas que eles fazem uma piscina, assim, uma piscina. O pessoal entra e o padre entra dentro da piscina e é o batismo por imersão, né? Pode ser batizado no mar, desde que o ministro seja válido, né? Em caso de emergência pode ser você, mas em caso de sem ser emergência, um diácono, né? Um padre. Só que a igreja, ela faz apenas no templo sagrado, onde tem a pia batismal, né? Antigamente o batismo era feito fora da igreja também. O casamento também podia ser feito fora da igreja, agora só dentro da igreja, né? Por quê? Porque tinha muita fraude, né? Tinha muita pessoa que casava e não avisava a igreja, e depois ele ia lá, mudava de cidade, se casava de novo, não tinha registro. Aí tinha as vidas de caminhoneiro por aí, os caras se casavam 5 vezes na igreja. Aí depois que foi ver, é todo mundo enganado, bígamo, né? Polígamo. Aí, por que casa dentro da igreja? Para o registro, né? Por que faz o batismo dentro da igreja? Para o registro, para estar registrado o local, a hora, onde foi, para que aquilo ali não seja feito de novo de maneira errada e desonesta, né? Os sacramentos preferencialmente são feitos dentro da igreja, para que tenha esse registro, principalmente o sacramento da crisma, do matrimônio e do batismo, que são sacramentos que são muito importantes e que, exceto o matrimônio, né, que caso eu ou vocês fiquem viúvos, vocês podem se casar de novo, né? Os outros sacramentos, a crisma, o batismo, eles são sacramentos indeléveis, ou seja, você só batisma uma vez, só há um batismo, né? Você só se crisma uma vez, não tem uma segunda crisma. Se tivesse, eu já tava querendo de novo, né? Porque eu acho bonita a cerimônia, mas eu já fui crismado, né? Eu já fui batizado, não preciso disso de novo. O que a gente pode ver é a ignorância e a falta de respeito que os protestantes têm quando um católico vai para a igreja evangélica e fala que o católico tem que ser batizado de novo. E muitas vezes, olha como que a igreja católica é. A gente tem algumas igrejas evangélicas que respeitam a fórmula da Trindade. Tu tá lá na igreja evangélica, a pessoa é batizada, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não precisa se batizar de novo na igreja católica, porque foi feito o batismo na fórmula correta, né? Tem outras igrejas que não é válido o batismo. Por quê? Eu te batizo em nome de Jesus. Não tem fórmula da Trindade. Eu te batizo em nome de Deus Pai. Aí joga 1 litro de água. Não é uma quantidade de água. Eu te batizo em nome do Espírito Santo. Aí joga dentro de um rio, de um mar, um oceano de água. Não é a quantidade de água. Agora vamos lá, eu tô com conta-gota. Eu te batizo em nome do Pai, uma gotinha do Filho, outra gotinha do Espírito Santo. Como faz com os bebês na UTI neonatal, né? Com conta-gota. Ali teve o batismo. É a fórmula, né? Tanto que deu um BO na igreja. Qual que foi o BO que deu na igreja? Foi esse aqui. Um padre foi querer inventar moda, né? Esses padres modernista da teologia da libertação. E ele querendo fazer com que o senso de colegialidade, o senso de comunidade, ele batizava as crianças assim: nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Opa! A fórmula é pessoal, é eu te batizo. O Vaticano viu esse caso e ele ficou 20 anos batizando, nós te batizamos. Qual é o estrago que ele fez? Todos os batismos que ele fez com essa fórmula foram inválidos. Ele teve que correr atrás de todo mundo que ele batizou, olhar os registros para batizar de novo. E tinha gente que não queria mais se batizar, tinha gente que já tinha morrido. Olha a gravidade. Olha a gravidade. Tinha gente que teve gente que se tornou padre e não. E o padre, quando ficou sabendo disso, ele não era padre, ele nunca foi. E os sacramentos que ele celebrou era a maioria inválido, exceto o batismo, né? Que não precisa ser batizado para batizar, entendeu? Ou seja,
casamento e batismo era válido, e o cara teve que ser batizado, crismado, reordenado padre. Olha a gravidade de quem fica inventando moda por aí. Por isso que a igreja é muito séria. A fórmula é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ser trindade. Tem que ser trindade. E a igreja é muito séria com isso. A igreja é muito séria com seus sacramentos. Aí o pessoal fala: eu queria casar num sítio, né? Eu queria casar. Casa com pastor, com padre você não vai casar, não. Né? Eu queria casar na beira do mar, mano, um bando de gente fresca. A igreja não deixou, o padre não vem casar no... para, né? Eu queria batizar meu filho, né? Em qualquer lugar por aí. Pessoal, pensa apenas no material, mas não pensa no espiritual, gente. Não pensa na seriedade que é os sacramentos. E assim, pessoal, o batismo... também faz você nascer de novo. E aqui eu encerro, né? Aí, quando passar a palavra para minha mãe, já é no sentido de encerramento. O batismo, ele tem esse caráter de que quando nós vamos para a pia batismal, nós somos um homem que vai morrer. E quando nós saímos da pia batismal, nós somos uma nova criatura. Por isso que nós temos o nosso nome de batismo. Aqui no Brasil, geralmente o nome de batismo é o nome que a gente escolhe para a vida civil. Mas antigamente, muitas pessoas mudavam de nome no batismo. O batismo, o nome que você vai escolher no batismo, é o nome que Deus vai te chamar. É o seu nome de cristão. Então você tinha algumas comunidades indígenas que os índios tinham nomes indígenas, mas ao serem batizados eles escolhiam um nome cristão. Então eles escolhiam João, Maria. Por quê? Porque são José, Antônio, Bartolomeu, né? Que é um nome de apóstolo, né? Por quê? Que são nome de pessoas que foram discípulos, apóstolos ou santos e santas da igreja, né? Santos e santas da igreja. Então, qual é o nome que eu escolhi para o meu filho? José e Paulo, em honra a São José e São Paulo apóstolo. Qual o nome que eu escolhi para minha filha? Maria, em honra a Nossa Senhora, e Cecília, que é a padroeira da música. E olha o nome da minha mãe, Sônia. Sônia, em grego, significa Sofia, que significa sabedoria de Deus. Né? Sabia dessa, sabia nada, né? Uma das maiores igrejas cristãs que existiu no mundo é a Basílica de Santa Sofia, que ficava em Constantinopla. Ou, traduzindo por português, Santa Sônia. Que não era uma pessoa, era uma igreja dedicada à virtude da sabedoria de Deus. Você é a sabedoria de Deus, olha que lindo, né? E assim por diante, gente. Se você for ver, a maioria dos nossos nomes, né? Não sei se Natália tem a ver com Natal, né? Nascimento de Cristo, né? Bárbara, eu não sei qual é o significado, nem Tamires, né? Os que eu sei eu falo, né? Felipe, né? O apóstolo Felipe, minha mãe me presenteou com 2 intercessores, porque o nome da criança é o intercessor que vai estar intercedendo por ela. Então eu tenho São Felipe apóstolo e São Felipe Neri. Tô fraco não, né? Tô fraco não. É por isso que eu só boto o nome composto, né? Porque eu quero um monte de intercessor, né? Não é fraco não, o nosso nome, os nossos intercessores no céu, né? Que estão aqui intercedendo por nós, né? Por isso que a igreja recomenda, não é obrigatório, mas recomenda que escolha um nome cristão para as crianças. Aí o pessoal vai botar um nome, eu vou colocar uns nomes estranhos, né? Tem nome estranho que é cristão, tipo o pessoal, eu vou botar o nome de Theo. Theo é bonito, né? Theo significa Deus, né? Agora eu vou colocar o nome do meu filho de Thor, Deus pagão. Eu vou colocar o nome do meu filho de Odin, né? É chique, né? Eu vou colocar o nome de Axel Rose Ferreira Cardoso, né? Quer pegar um nome chique? John. Gosto de John Lennon. Bota o nome de John. John quer dizer João, né? Quer dizer apóstolo. Então tudo bem. Agora tem o pessoal que bota nome estranho, né? Bota o nome cristão. Quer botar nome estranho cristão? Bota Nabucodonosor, é bíblico. Bota, sei lá, o nome do filho de Baruch, é o profeta, né? E assim por diante, né?
E assim a gente termina essa aula, desse bom humor, né? Mas deixando minha mãe comentar aí o que ela quer comentar, né? Então, eu estava sobre o batismo e receber os sacramentos em outros lugares. Eu conheci aqui uma pessoa, do meu bairro aqui, né? Que ela queria casar num sítio, né? Um lugar bem bonito. E o padre não quis, falou, não, não pode, tem que ser na igreja, já obedecendo, né? Aí a moça ficou revoltada. Ela ficou tão revoltada que ela saiu da igreja, se tornou evangélica, né? Evangélica, porque ela brigou com o padre porque queria receber o sacramento do casamento dela, né? Fora da igreja, fora da, do templo da nossa igreja. Então, é assim, o que eu queria advertir que vocês já estão formados nesta fé, mas e vocês formando os parentes de vocês, as outras pessoas que vocês conhecem, sobre a importância é, de obedecer aonde a igreja pede que seja o casamento, se é na igreja, vocês, né, Uhum. sendo madrinhos, padrinhos, né, falem para eles, seja, não, faz na igreja mesmo, Deus vai abençoar mais ainda, né, a gente ser essa luz para essas pessoas, porque as pessoas pedem até a salvação, os sacramentos, né, pedem pedem a graça, né, apóstata da fé, por causa de você dizer, uma besteira, né? É uma besteira. É a Infelizmente, vaidade, né? infelizmente essa irmã, o que que ela via do sacramento? Apenas o que é bonitinho. Ah, é bonitinho. Mas ela não viu o espiritual, ela não viu aquilo que primeiro que um bom católico ele obedece à igreja em tudo, né? Ou seja, ela queria fazer a igreja católica fazer a vontade dela, não ela fazer o que é a vontade da igreja, que é a vontade de Cristo, certo? Exatamente. E E tem um sobre monte de gente aí, tem um monte de gente aí que quer que Deus se dobre à sua vontade. Ou seja, a catequese dessa menina deve ter sido um lixo, né? Se ela fez, sim, se fez. ela fez, a vida de. Ela não estudou nada, Então, entendeu? Ou seja, é a máxima: católico ignorante, futuro futuro protestante. protestante. Católico ignorante, futuro protestante. É um ignorante, agora é o quê? Protestante. Aí vai na igreja evangélica, faz casamento até sei lá, faz no Vai no sítio, banheiro. faz na praia, faz na onde quiser, né? Faz casamento até onde se pagar o pastor, tá tudo certo, entendeu? Agora aqui a gente tá falando de uma igreja bimilenar, né? Mas infelizmente acontece essas coisas. Deixa eu só encerrar a gravação aqui. Obrigado pessoal que nos acompanhou pelo YouTube.